de Cristo que Ciro, Dario, o Medo e Ciro, o persa, juntaram seus exércitos e se tornaram um império Medo-Persa, para então conquistar Babilônia. Mas 150 anos antes de Ciro nascer, ele foi mencionado por Deus como o homem que faria isto. Que Deus é este? Que Deus é este? Os videntes podem adivinhar, os astrólogos podem querer, os adivinhos e os mágicos podem até especular, mas profecia não é adivinhar, é saber. Porque olha para o futuro com os olhos de Deus. Veja, 150 anos antes dele nascer, Isaías 44, verso 27 e 28. Isaías 44, verso 27 e 28. Que profecia magnífica! Isaías 44, versos 27 e 28. Que digo à profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Lembram-se que em 605, Nabucodonosor atacou Jerusalém, que foi destruída, e Daniel e seus amigos foram cativos. Mas este cativeiro teve um fim, e quando se aproxima este final, Deus disse em Isaías, 150 anos antes de Ciro ter nascido, você será meu pastor, liderará meu rebanho de Israel de volta a Jerusalém, e reconstruirá Jerusalém. Ele nem tinha nascido ainda, e Deus já mencionara o seu nome. Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para bater as nações ante a sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Notem, um homem chamado Ciro, que era persa, ele secou o leito do rio, onde havia 2 portões para transpor. O que aconteceu? Os historiadores nos dizem, eu já estive no grande museu britânico em Londres, eu vi o famoso cilindro de Ciro, eu vi com os meus olhos, levei os meus alunos até lá, e o cilindro de Ciro é um achado arqueológico com uma gravação na pedra, dizendo como os Medo-Persas venceram Babilônia. Ali diz o que Ciro fez. Um rio passava pelo centro da Babilônia, e ele cavou um grande reservatório, o rio acima, desviou o rio para o reservatório e secou uma parte do rio, e marchou pelo rio seco sob os portões. Mas ainda tinha uns muros ao longo do rio seco, e qualquer um que passasse pelo primeiro muro tinha que enfrentar os demais muros. Mas os portões interiores foram deixados abertos porque os babilônios estavam bêbados, festejando naquela noite. Portanto, o rio estava seco e os portões estavam abertos. Ciro foi mencionado 150 anos antes de nascer, e os Medo-Persas conquistaram a Babilônia. A profecia não adivinha. A profecia sabe. A Babilônia segue-se. A Medo-Pérsia, exatamente como a Bíblia previu. A Bíblia diz, outra nação se levantaria, e assim aconteceu. Olhando para a nação grega, notamos que ela dominou o mundo de 331 a.C., até 168 a.C., Alexandre o Grande, aquele famoso líder grego que conquistou o mundo com a idade de 32 anos e depois morreu. Ele realmente morreu de forma estúpida, pensando que tinha conquistado o mundo. Jesus morreu na cruz com 33 anos, com pregos em suas mãos e uma coroa na cabeça. O sangue escorrendo por sua face, foi assim que ele morreu, conquistando o verdadeiro domínio do mundo. Jesus e Alexandre, um tinha todos os reinos deste mundo, porém morreu sem nada. O outro não tinha nada neste mundo, porém morreu tendo tudo. Qualquer pessoa que se vende para os Alexandres desta terra, os quais oferecem o domínio do mundo, quando chega o fim da vida, alguém diz, em seu último suspiro, quando está morrendo, a terapia não funcionou, a quimioterapia não funcionou e você está deitado na cama. Seu último suspiro, quando um ataque cardíaco o leva, e está sendo levado para o túmulo. A única coisa que importa é ter conhecido Jesus. É ter um senso de que a sua vida é diferente com ele, é ter vida eterna. Alexandre não tinha isto, ele foi para o túmulo sem conhecer esta paz e este senso que só existe através de Cristo. Os reinos deste mundo não podem oferecer isto a você, amigo. Mas a Grécia desapareceria. E um outro reino se levantaria, Roma, que dominou o mundo de 168 a.C. até 351 d.C., as pernas de ferro. Agora preste atenção. Ouro,
prata, bronze e ferro estão em valor decrescente. O ouro é o mais valioso, a prata é a menos valiosa. O bronze é menos valioso, o ferro é menos valioso. Estamos caindo geração após geração na história, onde a moralidade está se desgastando dia após dia, onde não existe limite para a sociedade, onde a sociedade finalmente chegar, os pés de ferro e barro desmoronando e toda a sociedade está prestes a cair. A palavra de Deus tem predito o futuro corretamente. A Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E então a Bíblia diz, vamos voltar a Daniel capítulo 2. Bem, se eu não estivesse profetizando uma profecia humana, vocês sabem o que eu diria? Eu profetizaria ouro, prata, bronze, ferro, cobre, estanho, zinco, magnésio. Em outras palavras, você ficaria profetizando apenas metade e diria Babilônia, a primeira nação, e outra nação, outra nação, outra nação. Isso não é lógico. Se tem 4 metais, pode ter 5 metais. E se tem 5 metais, pode ter 6 metais. E se tem 6 metais, pode ter 7 metais. Do ponto de vista humano, isto não é lógico. Por que a profecia não disse existiria uma Babilônia e depois outra e outra e outra? Nós já mostramos que Deus disse o nome Medo-Pérsia. E ele disse o nome 150 anos antes de existir. Deus disse o nome da Grécia 200 anos antes de surgir. Deus disse o nome de Ciro. Profecia não é algum misticismo vago e comum, ela é exata e específica, porque o Deus dos céus é quem prediz o futuro. Mas, se eu fosse profetizar, como já disse, eu diria ouro, prata, bronze, ferro, cobre, estanho e zinco. Mas o que Deus diz sobre as pernas de ferro, o que Deus diz no verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido Roma. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Agora note que esta profecia diz que não haverá um quinto império com domínio mundial depois de Roma, mas o reino seria o quê? O que seria? Dividido. Roma foi dividida de 351 depois de Cristo até 476 depois de Cristo. Os 10 dedos representam a dissolução do Império Romano. E as 10 divisões de 351 depois de Cristo até 476, os alamanos, os ostrogodos, os visigodos, os anglo-saxões, os alemães vêm descendo do norte. Roma desintegra-se através da preguiça e da corrupção, da imoralidade, e Roma foi finalmente dividida. E algumas dessas nações do Império Romano eram fortes como o ferro, e algumas dessas nações eram fracas como o barro. Algumas eram fortes como o ferro e outras eram frágeis. Toda criança que já estudou algum tipo de história sabe que não foi um quinto reino com domínio mundial que destronou Roma, mas que, na verdade, Roma foi dividida. A história tem seguido a Bíblia ao pé da letra. A história tem seguido a Bíblia como um mapa. Mas note o que a Bíblia diz aqui no verso 43. Sim, algumas de suas nações serão fortes, como a Alemanha, a França e a Espanha, através dos anos. Algumas não serão fortes militarmente, nações como Luxemburgo, Suécia, através dos anos. Mas vamos ao verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Assim como o ferro e o barro não se misturam, haverá uma tentativa para se juntarem. Eles misturar-se-ão com a semente dos homens. O que significa misturar a semente? A história dos europeus, uma história de reis e governantes tentando casar os seus filhos com as filhas de outros impérios poderosos. E você vê impérios tentando se unir para formar uma grande unidade familiar e dominar toda a Europa. O rei da Dinamarca, ele fez isso, tentando casar seus filhos e suas filhas com outros membros de famílias reais pela Europa. O rei da Espanha fez isto, o rei da Áustria fez isto, e houve várias tentativas de unir a Europa através da mistura das sementes e da mistura de sangue. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se, o que, amigos? Ligarão um ao outro. A Bíblia diz que não se ligarão. Mas a Bíblia também indica que haverá batalhas políticas
haverá conflitos, haverá guerras, na tentativa